Jéssica e bem-vindo ao serviço de representação. Uma guarda-costas andarilha que carrega uma lança, um príncipe possuído por um espírito da água, um reino e dois mundos convergentes, um físico e outro sobrenatural, e uma lenda que se repete a cada 100 anos. É nessa fantasia feudal japonesa que conhecemos Balsa, a heroína do vídeo de hoje. E a Jéssica vem de novo trazendo um anime pouco conhecido. Por quê? Porque o canal é meu e eu falo o que eu quiser. Não, gente, brincadeira. Falando sério, é porque foi o Serei no Moribito, que é o nome do anime. Foi um anime que me surpreendeu muito positivamente. E eu queria muito dividir isso com vocês. E uma das propostas do canal é trazer obras pouco conhecidas e muito boas. Então, é claro que eu não podia perder a oportunidade de apresentar esse anime e livro que eu vou apresentar pra vocês hoje. E eu nem lembro como eu encontrei esse anime, foi bem aleatoriamente na internet, mas a sinopse dele de cara me chamou a atenção, porque era uma história que se passava no Japão feudal, e eu adoro histórias que se passam no Japão feudal, porque tem esse teor histórico, mostra o início das civilizações, mostra os avanços. Então, eu acho que a gente aprende muito com esse tipo de história, então logo de cara foi uma sinopse que me chamou a atenção e eu quis muito assistir. O anime Serei no Moribito, na verdade, é uma adaptação do livro Moribito, o Guardião do Espírito, que é esse livro aqui dessa escritora maravilhosa, a Naoko Uehashi. E eu adoro essa edição, gente, essa capa é linda. Ela forma toda um desenho só, se você abrir. E eu vou ler a sinopse que tem na própria contracapa do livro para vocês, para apresentar a protagonista dessa história, que está aqui no serviço de representação, porque é uma boa protagonista. Acima de tudo e antes de qualquer coisa, Balsa é uma guerreira. Protege crianças e adultos, ricos e pobres, para espiar as 8 vidas que foram perdidas por sua causa. É mestre no manejo da lança curta e especialista em artes marciais, deixando até mesmo seus oponentes fascinados com sua coragem nos combates. E ela precisará de todas as suas habilidades para realizar sua mais recente missão, proteger o segundo príncipe, Shagun, pois ele é o Moribito, o guardião do espírito, o tal guardião do título. Escolhido para devolver o ovo do Nyangaroin, o guardião da água, ao seu lugar de origem. Se ele falhar, uma devastadora estiagem se abaterá sobre a terra de Nova Yogo. Como vocês podem perceber, tem todo um universo fantástico, típico de histórias de fantasia, e é uma história que não deixa devendo em qualidade a nenhuma história clássica como do Senhor dos Anéis, Harry Potter, Crônicas de Nárnia. Mas eu vou falar um pouco melhor sobre isso, sobre o gênero mais pra frente, porque agora eu vou querer apresentar primeiro melhor a Balsa pra vocês. E eu queria deixar claro, gente, que isso não é um merchan, não é um publi. A editora não tá pagando pra falar sobre o livro. Infelizmente, ainda não. Mas eu só queria dizer pra vocês que tem uma edição no Brasil, felizmente, pela Martim Fontes, que é essa edição. E vocês ainda encontram estoque online na internet, então se vocês procurarem o livro, vocês ainda encontram pra comprar. Então a presença do livro aqui no vídeo é só pra mostrar pra vocês que tem a edição no Brasil e vocês podem adquirir assim como eu. Pra começar a falar da Balsa, eu já queria citar um detalhe que me chamou a atenção imediatamente quando eu assisti o anime, que foi o fato da Balsa ser uma mulher de 30 anos. E é bem comum a gente ver mulheres da cidade protagonizando animes. E mesmo o Serei no Moribito sendo do gênero de seinen, que é um gênero mais voltado para o público adulto, mesmo nesse gênero é incomum a gente ver protagonistas mais velhas. É mais comum as mulheres estarem como coadjuvantes nos animes. Então, nesse sentido, Serei no Moribito é um anime bem representativo, porque tem uma mulher mais velha no papel de protagonista. Outro ponto positivo em Serei no Moribito é que a Balsa, apesar de ser bonita, ela não é sexualizada na história, o que eles poderiam ter feito, mas não fizeram, ainda bem. Porque ela é uma mulher forte, bonita, que passou a vida inteira aprendendo artes marciais, então ela tem um corpo musculoso, ela tem seios grandes, cabelos longos, então ela seria facilmente sexualizável, mas eles não usam disso na história. Eles focam muito mais em mostrar a mulher forte e independente que ela é, sendo bem fiéis ao livro mesmo da Naoko Uehashi, que criou uma personagem feminina tão interessante. E mesmo em algumas cenas em que tem nudez, quando a Balsa tá machucada, porque ela tá ali colocando os curativos, cuidando dos machucados, nada é sexualizado, a gente vê o corpo dela assim de uma maneira bem sutil, não mostra detalhes nem nada, só pega daqui pra cima. Então esse é outro ponto positivo que eu gostei muito da adaptação desse anime. E além da Balsa ser uma mulher mais velha, ser bonita e não ser sexualizada, ela também não é casada, não tem filhos, e ela viaja sozinha, ela é uma andarilha. E a gente sabe muito bem o quanto é complicado para nós mulheres viajarmos sozinhas. Imagina ainda mais naquela época, no Japão feudal, que é onde a história se passa.
Então a gente só vê esse julgamento dela ser uma mulher que luta, que viaja sozinha, bem no comecinho ali do anime, do livro mesmo, porque no começo ela ainda é muito subestimada pelos antagonistas dela. Tem até uma determinada sequência de ação logo no começo do anime, que deve estar passando aqui na tela atrás pra vocês, que ela tem com os caçadores, que são os personagens que eu vou falar um pouco mais à frente, que eles vão em um grupo de 3 ou 4, não me lembro bem, achando que estão com completa vantagem sobre ela, e a Balsa sozinha consegue derrubar todos eles. Então assim, ela só consegue ter essa vida de andarilha, manter essa vida, porque ela cresceu aprendendo artes marciais, ela sabe se defender, então ela consegue manter essa vida que ela criou pra ela e que ela gosta. E por que a Balsa é uma andarilha? Porque na verdade ela não é do reino de Nova Yogo, que é o reino onde se passa a história de Seino Moribito. Ela é de outro reino daquele universo, que é o reino de Kambal. E isso é interessante porque nos dá uma visão mais imparcial e crítica de tudo que está acontecendo, de toda a história fantástica em que ela está em volta. Eu acho que era uma andarilha porque tá mais de 2.000 conto pra ter a habilitação. Não tinha carro naquela época, era o Japão feudal. O povo não tinha carroça. Vai saber, vai que o universo é steampunk. E a gente não sabe. Inicialmente ela não tem nenhuma ligação emocional com aquela história. Isso vai se desenvolvendo ao longo do anime, através da relação dela, que vai ficar ali meio de mãe e filho, com o Shagun, que vai ser o príncipe protegido por ela, ali ligada às 8 vidas que ela prometeu salvar por causa do passado dela, que a gente vai entender isso melhor quando for falar mais sobre a história como um todo. Inclusive, essa situação da Balsa me lembra muito de outro filme que a gente já falou aqui no canal, que é o Princesa Mononoke, porque a situação dela é bem parecida com o do Ashitaka, que também é um estrangeiro, que chega ali na história quando já tá tudo acontecendo e que ele fica meio com essa visão ali imparcial e crítica dos dois lados da história. E eu acho isso uma ótima opção no roteiro, eu acho que isso fortalece muito a história, ter um personagem que não é diretamente ligado emocionalmente com aquilo tudo que está acontecendo. Mas apenas estrangeira e andarilha, uma pessoa que caiu ali de paraquedas naquela história, a Balsa evolui muito aos nossos olhos ao longo do anime, e a gente deixa de ver ela apenas como uma guerreira ágil, bruta, impulsiva, através da relação dela com o Shagun, porque a gente vai vendo esses nuances mais dela de uma figura materna, e também a gente vai descobrindo a história da Balsa, que ela nem sempre ela foi uma guerreira lanceira. Guerreira lanceira. É ótimo isso. Uma guerreira que carrega uma lança, enfim. E tudo que nós descobrimos sobre a Balsa nos dá todas as possibilidades dela enquanto pessoa e ser humano. Seja ela uma mulher resistente ou vulnerável, a gente entende melhor as motivações dela e todos os nuances da personalidade dela, e acontece uma humanização dela durante todo o anime. E o porquê da personagem ser tão bem escrita e desenvolvida? Porque ela é escrita por uma mulher, e a gente já ressaltou aqui em outros vídeos o grande diferencial que isso causa numa obra. Ser escrito por uma pessoa que realmente entende aquele universo, realmente entende a alma feminina. Outro ponto que vale salientar sobre Moribito e sobre a Balsa é que ela não é o interesse romântico de ninguém na história. O mais próximo que a gente vê de um romance ali é a relação de amizade que ela tem com o Tanda, o curandeiro e aprendiz de xamã, que eles são amigos de infância, se conhecem a vida inteira, então eles têm uma relação bem bonita, cheia de cumplicidade, e que a gente até chega a torcer um pouquinho pra que role um romance, pra que role alguma coisa, mesmo a gente sabendo que não vai rolar nada. Então o mais próximo que tem ali de um romance é disso. Mas isso não é o foco, porque na verdade eles têm que resolver todo o problema do reino de Nova Yogo. Então, tipo, não tem tempo, não tem como a história parar e focar no romance da Balsa se eles têm um problema muito maior e nacional para resolver. Bom, agora que eu já falei bastante sobre a protagonista, eu vou falar um pouco sobre os outros personagens. Começando pelo Shagun, que é o co-protagonista, né, que divide ali o protagonismo com a Balsa. O menino, o príncipe de apenas 11, 12 anos, dá a entender que ele tem essa idade, que no começo a gente não gosta muito dele, ele é aquele típico personagem que de primeira a gente antipatiza bastante com ele parece um menino mimado, mas ele tem uma evolução bem bacana durante o anime, então a gente acaba criando empatia por ele, assim como a Balsa. Sobre os coadjuvantes, é bom enfatizar que nessa história não há vilões, há apenas antagonistas. O que lembra muito o jeito do Hayao Miyazaki, que foi o autor das obras que a gente começou analisando aqui no canal. E não é só isso que eles têm em comum. Além de ter a preferência pela protagonista forte, independente, pelo universo fantástico, eles também têm essa questão dos antagonistas não serem vilões, serem pessoas com motivações, apenas isso.
e até também a questão ambiental ali é debatida em Sereno Moribito. A primeira coadjuvante que eu tenho que falar, claro, é a Meshi Torogai, que é um dos melhores personagens do anime. E ela não é uma antagonista, ela é uma aliada da Balsa. E ela é uma senhora que me lembra muito a Mesha Genkai de Yu Yu Hakusho, que eu também recomendo que vocês assistam, eu adoro, apesar de não ser um desenho pra meninas, é shonen, mas enfim. E a Meshi Torogai é uma mulher engraçada, cheia de atitude, que faz e fala o que quer, e ela pode porque ela é uma xamã sábia e poderosa. E ainda assim ela reconhece as limitações dela, e a gente pode comprovar isso tanto no anime como no livro. E ela é responsável por várias cenas memoráveis do anime, porque assim como a Balsa, ela também é subestimada por ser mulher. E em vários momentos ela lhe dá uma surra nos caras do anime, porque acharam, uma mulher, uma idosa, mas não, é a Meshi Torogai e ela manja. E de novo a gente vê uma mulher mais velha bem representada nesse anime. Os dois coadjuvantes que a gente não vê muito no livro, mas eles são bem presentes no anime, é o Toi e a Saya, que são um casal de órfãos que foram ajudados pela Balsa nessa promessa dela de ajudar pessoas e acabaram ficando amigos dela e ajudam ela durante todo o anime. E com a Saya a gente presencia no anime uma situação bem delicada ali, porque com ela a gente vê o quanto uma mulher pobre pode ser vulnerável, porque eles são ali um casal de órfãos que vivem sozinhos, se viram sozinhos e são bem pobres. No começo do anime eles moram embaixo de uma ponte e em um determinado ponto do anime a Saya ela é vendida para uma família como esposa, para ser esposa de algum cara. Então a gente vai comprovar essa situação de vulnerabilidade de uma mulher pobre, e é uma situação bem interessante que a gente só tem no anime e não tem no livro. Isso é um spoiler. Sereno Moribito tem também 3 coadjuvantes masculinos muito bons, que mesmo naquela sociedade super patriarcal e aristocrática, tradicional, bem antiga, onde se passa no reino de Nova Yogo, eles se destacam no meio de toda essa sociedade, ajudando as personagens femininas da história, sem distinções de gênero e sem julgamentos. E são 3 personagens que tem que ser citados aqui no vídeo. Que é o Tanda, que eu já falei, que é o curandeiro, médico, amigo de infância dela, que é uma pessoa maravilhosa e vocês vão adorar o Tanda se vocês assistirem. O Shuga, que é o aprendiz prodígio dos astromantes. O que são os astromantes? É uma mistura bem louca de astrólogos com astrônomos, que são adivinhos do reino de Nova Yogo e ajudam o governo a tomar decisões políticas. E o Shuga é ali o possível próximo sucessor como mestre dos astromantes. E isso só no livro, porque no anime ele é também o tutor do Shagun, o segundo príncipe, que está ali como guardião do espírito. Dentre algumas diferenças que eu queria pontuar aqui, como agora há pouco eu já falei dos coadjuvantes, uma delas é do Shuga, por exemplo, um exemplo de personagem que ele é mais aprofundado no anime e que isso é muito bom pro personagem, que no livro ele só é o prodígio ali dos astromantes, ele não é o tutor do Shagun. Então no anime a gente tem essa ligação emocional que ele tem como tutor do Shagun, e isso engrandece muito o personagem. Outra diferença também, que eu acho assim que foi muito fraco, muito confuso no livro, foi a maneira como a autora descreve o mundo espiritual e o mundo real. O mundo real que eles chamam de Sagu e o mundo espiritual que eles chamam de Nayugu. No anime, como a gente pode visualizar realmente aquele mundo mágico que eles imaginam que existe fora ao mundo real, então é mais interessante, porque no livro as descrições da Roku são meio confusas e você não consegue visualizar bem, até mesmo eu que já tinha assistido o anime primeiro, antes de ler o livro, mas faz alguns meses que eu assisti o anime, só o livro que eu li recentemente pra fazer o vídeo. Eu mesma que já tinha visto, fiquei assim, nossa, se uma pessoa que não viu o anime ainda ler isso, ela não vai entender como é o Nayugu. Então eu acho que ele é melhor retratado no anime, mas não necessariamente porque a escrita da Naruto é muito ruim. Eu acho que é porque, por ser adaptado para audiovisual, para vídeo, para animação, fica muito melhor de poder explicar esses universos fantásticos. Outros exemplos de anime que retratam essa ideia de outras dimensões, de multiverso, acoplado a mundo espiritual, mundo real, é o filme A Viagem de Chihiro, que tem vídeo aqui no canal, que é bem conhecido, ganhou o Oscar, do Hayao Miyazaki. Também tem essa questão de mundo espiritual e mundo real, com a saga da Chihiro. E outro OVA que eu recomendo pra vocês é o Caras, que eu acho que tem 5 ou 6 episódios, que também trata disso. O anime de Moribito é de 2007, teve 26 episódios e foi feito pelo mesmo estúdio dos filmes de Ghost in the Shell, o Production ID.
E ele é dirigido e roteirizado pelo Kenji Kamiyama, que fez um ótimo trabalho. Ele adaptou muito bem a história, soube adicionar o que a história precisava. Mas o único ponto negativo que eu encontrei foi que na produção do anime quase não tinha mulheres. Eu acho que 95% da produção interna, das pessoas que fizeram o anime, não tinha mulheres trabalhando. Mas mesmo assim a equipe tá de parabéns, eles conseguiram adaptar bem a história da Naruto, foram fiéis à personagem e à protagonista Balsa. E o anime tem uma qualidade técnica excepcional, assim, dos melhores que eu já vi na minha vida. Tem um roteiro muito bem amarrado, tem fotografia maravilhosa de fazer os olhinhos brilharem. Então a galera do design aí que fez o storyboard tá de parabéns nisso também, arrasaram. A Naruto, agora uma senhora de por volta de 50 anos, em 2014 ganhou o prêmio Andersen, que é considerado o prêmio Nobel da literatura infanto-juvenil. Como assim, Jéssica, infanto-juvenil? Pois é, Moribito é considerado no Japão uma história infanto-juvenil. Pra você ver, né, como eles não subestimam as crianças assim. A série de livros foi publicada entre 1996 e 2007 e foi com essa série de 11 livros que a Naruto conseguiu esse prêmio. E também pelo conjunto da obra dela. A Naruto nasceu em Tóquio e ela é formada em etimologia, uma área que estuda a origem e a evolução das palavras. E ela é doutora em antropologia e professora de universidade. Quando eu vi a formação da Naruto, o currículo dela, eu entendi melhor a capacidade dela de escrever uma história como Moribito. Porque ela cria todo o universo, ela faz o Tolkien mesmo, ela cria um dialeto, uma cultura, toda uma mitologia para a história de Sereno Moribito. Em relação à antropologia, a própria já declarou que ela sempre teve essa vontade de entender essas forças invisíveis que são exercidas sobre nós na sociedade, seja da política, seja espiritual, e que isso motivou muito ela a querer entender melhor e escrever essa história. E ainda bem que ela quis escrever, né? Porque não foi só o Andersen que ela ganhou. Ela ganhou vários prêmios no Japão, nos Estados Unidos, e o livro vendeu mais de 1 milhão de cópias no Japão. Como será que ela teve essa ideia de fazer uma história de fantasia que geralmente é protagonizada por homens? É muito incomum a gente ver essas histórias sendo protagonizadas por mulheres. Como será que surgiu essa ideia na cabeça dela? Essa é uma das coisas que eu acho mais interessante, em que ela fala no prefácio do livro, que ela conta que estava vendo um trailer de um filme de ação, de aventura, e tinha dois figurantes, que era uma mulher e um menino. E essa mulher, ela ajudava esse menino e saía arrastando ele pela mão, salvando ele, uma criança que ela nem conhecia, e mesmo assim ajudando sinceramente. E apesar da ideia ter surgido assim de maneira tão inusitada com esse trailer, a própria autora já declarou que com esses personagens, o menino e a mulher mais velha, ela estava tentando retratar como é entrar na vida adulta, como é estar dentro da sociedade, viver nela. E com essas questões eu queria puxar outro gancho para falar com vocês depoimentos. Na verdade foram vários depoimentos que eu recebi de uma conversa que eu tive com uma das nossas telespectadoras ou YouTube espectadoras, eu não sei como é que chama quem assiste a gente. Mas uma das nossas espectadoras, a Silene, que é uma mestiça de japonês com brasileiro e que mora no Japão há 20 anos, ela tem conversado muito com a gente, tem sido muito interessante ter a visão de uma japonesa mesmo, de como funciona a sociedade japonesa, de uma pessoa que vive lá. E ela falou uma coisa bem interessante que eu acho que é legal agregar aqui no vídeo da Balsa, em relação à idade, porque a Silene disse que no Japão, mulheres de 30 anos já são consideradas velhas e que elas não podem mais andar sem maquiagem, não podem mais usar roupas simples e básicas como jeans e camiseta, elas têm que estar sempre impecáveis e bem arrumadas. É como se toda a sociedade passasse a ser mais exigente com as mulheres no Japão quando elas chegam aos 30 anos. E se não tiver casado ainda, então pior ainda, a cobrança é maior ainda. Então, depois desse depoimento da Silene, que eu queria agradecer muito, muito obrigada, Silene, pelas conversas, tem agregado muito ao nosso conteúdo. Depois dessa conversa, eu achei mais incrível ainda a Naruto ter escolhido uma personagem como protagonista com 30 anos, e assim, é mais inusitado ainda, e ela soube desenvolver muito bem isso. E é até legal que eu tenha passado um batom vermelho pro vídeo de hoje, porque outra coisa que a Silene me falou é que, além dessa exigência toda com as mulheres, conforme elas vão ficando mais velhas, mulher lá não usa batom vermelho, ela só vê isso em artistas de TV, é super incomum mulheres comuns usarem batons vermelhos. É meio que uma opressão invisível que a mulher sofre lá na sociedade japonesa. E se você acha que eu tô falando
de um anime velho que foi lançado em 2007, de uma série de livros velhos que começou a ser lançada no final dos anos 90. Não se engane, a história ela rende no Japão até hoje. A obra da Naho é tão influente que esse ano, em 2016, foi feita uma adaptação em live action, um seriado, para o canal japonês NHK, que eu não sei como se pronuncia, eu não sei como é que fala NHK em japonês. Mas foi feita a primeira temporada, que foi lançada em abril desse ano, com 4 episódios, e já estão confirmadas outras 2 temporadas para 2017 e 2018. Então, por favor, esse vídeo também é uma prece aos sites de streaming online de dorama. Então, por favor, Drama Fever ou Viki, tragam esse dorama para o Brasil. Nunca te pedi nada. Pra finalizar o vídeo, eu queria dizer que esse é o último vídeo do ano, o último vídeo do Serviço de Reabilitação em 2016. Eu queria agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente aí desde a nossa primeira websérie, que foi pro TCC. Esse foi um ano bem corrido, mas a gente está feliz com os resultados que a gente está conseguindo com o canal. A gente está tentando manter ele aí aos trancos e barrancos, mas está rolando. A Clara viajou de férias para casa da família dela, então a gente está separada, tá meio difícil a logística de gravar.